A Bíblia afirma que um homem não pode se aproximar para revelar a nudez, a gente vai explicar isso, da sua esposa enquanto ela está impura pelo seu fluxo menstrual. Vamos tentar entender isso aqui melhor. O que a Bíblia está falando para a gente? O que é essa aproximação? O que é essa impureza que a mulher tem? Até mesmo, será que ela fez alguma coisa de errado, por isso ela está impura ou não? Então vamos tentar entender cada uma dessas coisas. A Bíblia está falando o seguinte, quando ela fala dessa aproximação, ela está falando a aproximação para revelar a sua nudez. Essa é a expressão bíblica de relação sexual. Então, se a gente relê o versículo de uma forma correta, tá? Na verdade, correta a gente leu desde o princípio, mas eu quero falar de uma forma que nós entendemos o que a Bíblia está falando. Nós estamos escutando que Deus revela para a gente a sua vontade, que um homem não pode ter relações sexuais com a sua esposa enquanto ela está no seu período menstrual. O que significa esse período menstrual? Você fala, Rabino, isso daqui você não precisa ensinar, isso aqui a gente sabe, mas não é tão simples como você está pensando. É verdade, a mulher tem o ciclo menstrual dela, mas eu quero te falar alguns detalhes sobre isso. Esse ciclo menstrual, desde quando a mulher está proibida? Então, na verdade, desde o começo do ciclo dela, que significa que é quando, tá, biologicamente, sai sangue do útero dela para fora, até mesmo que não saiu externamente, ainda está no corpo dela, eu estou falando dentro do corpo, mas já saiu do útero, a partir desse momento a mulher é considerada impura. E a partir desse momento eles estão proibidos de ter relação. Até quando? Então a pessoa fala, olha, o meu período menstrual é de 5 dias, é de 6 dias. Mas se você ler a sua Bíblia, lá está escrito claramente que o período mínimo que é considerado o período de menstruação da mulher é de 7 dias. Ou seja, o que a Bíblia está contando para a gente é o seguinte: uma mulher que ela menstrua 3 dias, 5 dias, de qualquer forma, o período menstrual dela é considerado 7 dias. E o que acontece com uma mulher que o período menstrual dela são 7, 8 ou 9 dias? Então, certamente, ela também vai ter que esperar durante todo esse tempo até ter relações com o marido. Nós falamos que essa mulher está impura. O que ela vai fazer para se purificar? Será que então o fim do período menstrual já é então o período da purificação? De acordo com a Bíblia, não. Se você olhar todos os casos que a Bíblia traz de uma pessoa que ela fica impura, ela precisa passar por um processo de purificação. Não é automático, não depende somente do tempo. Existem casos muito graves, por exemplo, o caso de uma pessoa que tem uma impurificação de contato com um morto, que a única forma dela se purificar era através das cinzas da vaca vermelha. Todo um ritual, 3º dia, 7º dia, além do banho no mikve, aquela piscina ritual que existe no judaísmo. Então a gente está vendo que não é somente o tempo que fará a pessoa ficar pura novamente. Não. E você pode ver isso repetidamente na Torá, até mesmo em utensílios que ficam impuros, a Torá vem e repete vez após vez a necessidade de purificar esses utensílios. A mulher, tá? Obviamente a gente mudou de utensílios para um ser humano, para a mulher, ela também não se torna pura até ela fazer a imersão dela na mikve. Mikve, mais uma vez, é uma banheira especial, construída de uma forma especial, com uma água, tá? Que ela está ligada a uma água, um reservatório de águas de chuva que foi captado de uma forma muito específica. Então é construído essa mikve, ela faz um mergulho dela e somente então ela fica pura. Se você quer entender melhor o que é a mikve, então basta você olhar aqui no nosso canal que nós temos uma aula sobre isso. Não pense que somente a mulher ficava impura, somente a mulher ia para a mikve, não.
Você pode olhar na Bíblia, um homem, por exemplo, quando ele ia para o grande templo, para o Beit HaMikdash, o tabernáculo, o que for, ele também precisava se purificar. Então, a ideia de purificação e impurificação não tinha a ver especificamente com a mulher. No caso da relação sexual, quando a mulher está menstruada, então ela está considerada impura, então ela vai ter essa necessidade de purificar-se na mikve, como nós falamos. Eu acho que tem um parêntese muito importante da gente falar, porque muitas vezes quando nós utilizamos esse conceito de impureza, vem o conceito de pecado, de maldade, mas não é isso. O conceito de impureza na Torá, às vezes ele é utilizado, muitas vezes nos profetas se utiliza essa expressão para falar de pecados, mas na verdade o conceito original é contato com a morte. E esse contato não obrigatoriamente tem a ver com pecado, muitas vezes até com um preceito, um bom ato. Eu falei há poucos minutos atrás, uma pessoa que teve contato com uma pessoa que faleceu. Então ele levou ela para um enterro, ele acompanhou o enterro, ele ajudou a enterrar essa pessoa. Isso é considerado um dos maiores níveis de bondade. Ao mesmo tempo, veja que surpreendente, é o maior nível de impureza. Então essa pessoa chegou ao maior nível de impureza e ao maior nível de bondade. Ela estava fazendo um preceito divino de enterrar uma pessoa ou dar para ela as últimas honras participando do enterro e assim por diante. A mulher, quando ela fica menstruada, ela não fez nada de mal. É algo que Deus criou ela assim, com um potencial maravilhoso de vida. Nesse momento, esse potencial não se tornou vida, o que não tem problema nenhum. A mulher não tem que ficar grávida uma vez depois da outra, então não tem nenhum problema nisso. Como o potencial de vida acabou não acontecendo, tá? Então ela se torna impura. E o momento que ela se torna impura, então o contato íntimo do marido e da mulher está completamente proibido. Proibido a nível de que no mesmo livro de Levíticos que nós lemos anteriormente, está escrito que um homem que tem relação com a sua esposa enquanto ela está no período menstrual, diz a Bíblia que ele é passível da punição que se chama caret. Caret significa que a sua alma é cortada da fonte da vida. Ou seja, esse contato é tão grave que há uma influência muito grande na alma do homem e da mulher, ou seja, do marido e da esposa. Então, esse período menstrual, há necessidade de esperar que ele passe completamente. Além disso, ainda há necessidade desse banho que nós citamos anteriormente para que essa pessoa se torne pura e novamente eles possam ficar juntos. A gente aqui está percebendo algo muito interessante. Quer dizer que Deus, quando ele fala do ciclo da vida do marido e da esposa a nível íntimo, há realmente um ciclo, não é algo ininterrupto. O marido e a esposa, eles estão juntos intimamente a vida toda. Não, existem intervalos, o intervalo do período menstrual dela. Por que isso? Por que Deus dá uma lei e ainda fala que é uma lei tão severa? Eu quero dar para vocês algumas explicações tão importantes na vida de qualquer casal. A primeira explicação é a seguinte: muito facilmente a relação entre um homem e uma mulher, ela pode acabar virando uma relação completamente carnal, completamente que depende só do desejo, das relações, da beleza, dessa parte física. Isso é um problema. Por quê? Porque essa parte física, ela existe entre o marido e a esposa e é maravilhoso, mas se depender só disso, isso se desgasta, isso acaba e há necessidade de um contato de almas, um contato de personalidade, de duas pessoas que têm um contato espiritual também, que conversam. Então Deus fala, olha, parte da vida de vocês vão se amar sem ter relações. Parte da vida de vocês vão se amar, vão conversar, vão fazer tudo e terão também relações. Ou seja, é um relacionamento
que se torna único. É algo que tem a parte física, mas não depende somente dela. Fantástico. Um segundo ponto espetacular que essa lei vem ensinar pra gente é o seguinte, é a renovação. Muitos casais falam, uau, tantas vezes já conheço tanto, né, isso, a gente já está numa rotina e a pessoa perde o desejo. Quantas pessoas não falam isso, né, a vida íntima perde a graça. A Bíblia não deixa que isso aconteça. Por quê? Porque a todo mês existe esse período de parada, esse período de que nós não podemos estar juntos, e quando há novamente a possibilidade de estar juntos, então a valorização aqui é muito grande. A renovação, a felicidade e, né, a gente realmente valoriza, uau, finalmente a gente pode estar junto de novo. E quando chega aquele período que não pode, uau, a gente vai ter que se afastar e já estão esperando novamente quando é que eles poderão ficar juntos novamente. Então aqui uma renovação tão saudável na vida do casal. É interessante que se a gente para pensar, pensem só, tá um marido e a esposa, eles se amam, mas a Bíblia, Deus fala, vocês não podem ficar juntos nesse período. Eles têm desejo, ninguém vai saber, mas porque Deus ordenou, a gente não vai fazer. A pessoa ganha mais um benefício muito grande, seja o marido, seja a esposa. Eu sou mais forte que o meu instinto sexual. Se alguém me tentar falar alguma coisa comigo na rua, alguma mulher, algum homem, né, seja para o homem, seja para a mulher, alguém tentar seduzir, eu sou mais forte do que isso. Eu não sou simplesmente um animal, uma pessoa que não consegue dominar os seus instintos, os seus desejos e acaba destruindo sua vida. Se com a minha esposa, com o meu marido, a gente consegue se segurar com tanto amor e ninguém vai saber, porque essa é a palavra divina, a gente vai conseguir também vencer o que acontece do lado de fora de casa, com todos os desafios, todas as tentações que existem. E aqui eu quero te contar uma história bíblica espetacular. Você certamente conhece a história do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quem destruiu o primeiro grande templo. É a história que está nos livros dos profetas. Nabucodonosor, ele aprisionou e tirou mesmo de Israel o rei Jeconiá. Ele colocou ele, né, numa cadeia que era uma espécie de um poço que quase ele não tinha espaço, ele ficava em pé lá, quase não tinha espaço para sentar, deitar, enfim, um sofrimento muito grande. Agora pensem, então, o rei Jeconiá, um rei de Israel, está aprisionado, ele está por muito tempo lá. Certa vez, Nabucodonosor foi ter relação com a sua esposa, e a sua esposa fala, nós podemos ter relação, e você deixa um rei sem a sua esposa? Nabucodonosor disse para sua esposa, você tem razão. Ele pediu para trazer a esposa do rei Jeconiá para Babilônia, para que eles possam estar juntos. E o que acontece? Eles fazem a esposa do rei Jeconiá descer até o calabouço, para eles poderem estar juntos. Naquele momento, ela fala, meu marido, eu te amo tanto, a gente não esteve junto tanto tempo, mas nesse momento eu fiquei impura. E Jeconiá, o rei de Israel, que era uma pessoa piedosa, uma pessoa que seguia os mandamentos divinos, falou, minha esposa, se Deus fez isso, Ele não quer que nós fiquemos juntos, a gente vai esperar e a gente não vai cair nessa tentação. E eles avisam, né, a verdade é que não é uma situação ideal, mas eles não se tocam, ela sai, ela passa o tempo que ela necessita para se purificar, ela faz o banho ritual dela, então depois de somente dias, ela volta outra vez, baixam ela no calabouço e finalmente eles podem estar juntos. Diz o Midrash que nesse momento Deus fala para o rei Jeconiá, você e a sua esposa foram tão bravos, cumpriram a minha vontade de uma forma tão bonita, às vezes na terra de Israel o povo falhou, mas vocês aqui, nessa hora de tanta dificuldade, que vocês podiam estar desanimados e não fazer a minha lei, vocês fizeram, saiba que vocês serão recompensados
por isso. E na verdade, realmente, dessa relação, ela fica grávida e no final das contas vai sair mais um personagem bíblico tão famoso, Zerubabel, que foi uma das pessoas responsáveis pela reconstrução do segundo grande templo, um dos líderes espirituais que esteve lá, descendente dessa relação de pureza. Então está aqui uma lei super importante para você poder cumprir a vontade de Deus e ser abençoado com as maiores bênçãos.